Olá, pessoas! Espero que todos estejam bem e cercado das pessoas das quais vocês amam, tá bom? Meu nome é Marcelo e o objetivo dessa videoaula é esclarecer pontos mais relevantes aqui da Instrução Normativa 4 de 2025, que vai estabelecer os procedimentos adotados pelas chefias imediatas relacionadas a professores em caráter de readaptação. Mas, antes disso, vamos pensar de que maneira surge essa instrução normativa. Então, em dezembro do ano passado, produziu aí uma proposta de projeto de lei que foi enviado para a Câmara dos Vereadores, que foi aprovado em 2 sessões plenárias e depois ela foi sancionada pelo prefeito e publicada no Diário Oficial do município da cidade de São Paulo. Essa foi a Lei 18.221, que introduz alterações relacionadas à legislação do pessoal no município de São Paulo. Então isso não versou especificamente só sobre aos funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Isso teve um aspecto direcionado a diversos outros segmentos, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui que essa lei 18.221, eu só grifei os 2 pontos que nos trazem mais relevância por conta da carreira do magistério, que é a lei 8989 de 1979, que vai dispor sobre o Estatuto do Funcionário Público Municipal, ela teve alteração, e também a lei 14.660, lá de 2007, que estabelece o Estatuto do Funcionário do Magistério, Estatuto dos Servidores Públicos no âmbito do magistério, dos profissionais da educação, tá? Então, as principais as principais alterações foram dentro dessas 2 legislações às quais nos dizem respeito. Então, o que aconteceu? Depois de publicada essa lei, lá em 27 de dezembro do ano de 2024 ainda, foi formulado um decreto, o decreto 64014. Esse decreto, balizado nessa legislação, estabelece alguns ordenamentos direcionados aos profissionais readaptados. Isso não se singulariza à Secretaria Municipal de Educação. E esse decreto vai estabelecer que as diferentes secretarias irão dispor de regulamentação atrelada às ações dos seus diferentes servidores. E aí gerou aqui a Instrução Normativa número 4 de 2025, que é o que a gente vai conversar agora. Então, o que se estabelece como considerando? O que são os considerandos? O que traz como relevância e que fundamenta como argumento para a construção dessa legislação? A necessidade de ressignificação da atuação dos professores readaptados, tá? Aqui nesse caso são só para professores, o que está dito na legislação. A possibilidade de redimensionamento dos espaços e equipamentos para regência de professores em conformidade com seus laudos médicos e também as questões relacionadas à alteração do Estatuto do Funcionalismo Público, a Lei 18.221, essa que nós falamos do ano de 2024, e também o decreto 64.014. A instrução normativa faz menção da necessidade de visitar o que está posto lá no decreto. E esse decreto, o capítulo 5 dele, que vai do artigo 69 ao artigo 89, vai falar sobre questões de tratamento de saúde, licença por motivo de doença, licença compulsória, acidente de trabalho, licença gestante, paternidade, maternidade, bem como readaptação funcional. Então, antes de nós entrarmos na instrução normativa, vamos ver o que está escrito lá neste decreto, decreto 64.014 de 2025. Esse já foi publicado este ano. Aqui está a introdução, essa legislação vocês conseguem acessar nos sites oficiais da prefeitura, tá? Bom, o que diz o decreto? O decreto ele vai regulamentar a concessão às licenças, isso é claro que baseado naquela lei 18.000 que nós já falamos, bem como a questão da readaptação funcional. Volto a dizer que isso não se singulariza neste momento, na publicação deste decreto, somente à Secretaria Municipal de Educação. Entretanto, a alteração que se deu na Lei 14.660, né, que é o Estatuto do Funcionalismo
Público, do Magistério Público Municipal, melhor dizendo, vai tratar especificamente sobre o quadro de professores readaptados. Então, o que vai falar sobre readaptação? A readaptação, prevista em lei, associado a encargos compatíveis com a capacidade física e psíquica, dependerá de perícia médica. Então, constatado no parágrafo único, que vai dizer que a presença da doença por si só não se garante a readaptação, sendo necessário a reavaliação e a sua repercussão no desempenho das atividades. Ou seja, se a doença compromete a realização das atividades laborais desses servidores. E aí o texto dirá que os readaptados são servidores públicos municipais a ligação de regime próprio de previdência social estabelecerá, a partir de critérios médicos, o comprometimento da saúde, que vai, a partir dessa perícia médica, estabelecer que existe sim o impedimento da plena capacidade laboral. São submetidos a essa avaliação mediante o direcionamento dos médicos de COGES, que é a Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor, ou pelo servidor à Unidade de Gestão de Pessoas, tá? Essa indicação deve ser autuada na forma da legislação em vigor e fará agendamento de perícia para que seja publicado em Diário Oficial, e a readaptação só iniciará, só passará a ser readaptado ou readaptada os profissionais que forem submetidos a essa perícia, cujos resultados sejam publicados no Diário Oficial do município da cidade de São Paulo. O servidor que não comparecer a essa perícia agendada terá pagamento suspenso, dirá o decreto, e a homologação dos laudos é de competência de COGES, que é da coordenação da gestão de saúde do servidor. Por quê? Eventualmente, uma determinada pessoa, por exemplo, o médico dele, foi lá e apresentou um laudo a qual especifica que há comprometimento no desempenho das suas funções em necessidade por conta da saúde. Vamos dar um clássico, Por exemplo, um professor de educação física que tem um problema sério, por exemplo, de desgaste no joelho, ou então de desgaste na cintura pélvica, então na coluna. Então, esse profissional de educação física, que lida com as crianças diretamente lá na quadra, vai levar essa documentação à chefia imediata, lá que é o diretor da unidade, que vai inclusive remeter para a COGES, que vai convocar esse profissional para que seja submetido por meio da perícia. Se esse profissional faltar na perícia, o que está colocado aqui, ele terá o pagamento suspenso, dada a necessidade dele passar por perícia pela Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor. E o que tem que ter nesse laudo, Marcelo? Deverão constar nesse laudo, para esse fim, a readaptação funcional, a atribuição do cargo ou função que o servidor não poderá desempenhar. Quem emite esse laudo? COGES, com base no laudo do médico. Então, os médicos da Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor, em mãos do relatório médico, do médico pessoal, desse servidor, dessa servidora, fará lá um laudo médico que vai expedir, que vai caracterizar a readaptação funcional. E nesse laudo vai aparecer o que esse servidor não poderá desempenhar, as condições físicas e ambientais gerais do trabalho que o servidor poderá exercer e a indicação da periodicidade de acompanhamento médico pelo servidor. Então, isso pode se dar tanto pela necessidade. Existem alguns laudos que vai estabelecer, por exemplo, que o servidor deva apresentar laudo com a periodicidade de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Em algumas situações, esse laudo de readaptação pode ser emitido em caráter temporário, por exemplo, readaptado pelo período de 1 ano, que pode ser prorrogado ou não. Porque, em tese, pelo que se apresenta aqui no decreto, esta pessoa ela está em caráter de readaptação para cuidados da sua saúde, no sentido de que essa readaptação em função de específicas doenças, por exemplo, existem doenças que são incuráveis, certo? Mas vamos pensar que invariavelmente a pessoa apresentou um laudo de uma determinada doença
cuja possibilidade de cura existe. Então, a partir desse tratamento médico, esse laudo de readaptação pode ser cessado e essa pessoa pode retornar às atividades laborais. É essa concepção que a gente enxerga aqui. Bom, e outras recomendações médicas que os médicos da Coordenadoria de Gestão de Saúde do servidor poderá emitir, tá? Esse laudo deve ser encaminhado para a secretaria na qual o servidor periciado está lotado para conhecimento e encaminhamento, ou seja, no nosso caso, a Secretaria Municipal de Educação. Recebido o laudo, terá o prazo de 5 dias, né, a chefia, para definir as novas atribuições e atividades que deverão ser desempenhadas, a gente está falando aqui de professor, em consonância com o que está colocado no laudo produzido por COGES, que vão apresentar as restrições médicas dentro de um documento padrão, descrevendo inclusive as condições ambientais de trabalho a qual esse servidor vai desempenhar as suas atividades laborais. Bom, aqui o texto vai apresentar que deve ser constituída por portaria a cada secretaria, subprefeitura ou órgão equiparado, a comissão de avaliação de compatibilidade, atividade e adaptação funcional, tá? Bom, na Secretaria Municipal de Educação, que corresponde ao que está posto no decreto, foi publicado aqui a ISOnormativa 04, que a gente já vai conversar sobre ela, e essa comissão vai ser chamada de COARP, tá? Comissão de Avaliação de Compatibilidade, Atividade e Readaptação Funcional dos Professores, tá? COARP. Bom, então nós já temos a nossa instrução normativa dentro da nossa secretaria. A Secretaria de Saúde vai emitir uma outra orientação por meio de portaria ou instrução normativa. A Secretaria de Segurança Pública também, assim por diante, tá? Bom, a comissão, qual que é a função, Marcelo, desta comissão? Ela poderá sugerir a alteração da unidade de trabalho, sempre que permitido a legislação relacionada à carreira. No caso da carreira do magistério, nós temos a remoção, que é anual, né, que os professores podem solicitar, visando o melhor aproveitamento do servidor, sobretudo a preservação da saúde. Em qual hipótese pode ter alteração? A impossibilidade de realização de tarefas específicas à unidade em questão, por conta de restrição imposta ao laudo. Por exemplo, um professor que tem um problema sério lá de desgaste no joelho, e esse professor não pode subir e descer escada, e lá o local de trabalho que ele está desempenhando as suas funções, ele acaba subindo e descendo muita escada, é um prédio muito grande, que tem o térreo mais 2 andares. A comissão, em face do colocado, pode solicitar a alteração do local de trabalho desse servidor, tá? Condições ambientais de acessibilidade inadequada em questão da saúde. Por exemplo, esse servidor, infelizmente, sofreu um acidente e passou a utilizar cadeira de roda, passou a ser cadeirante. Aquele espaço não é adequado para ele circular. Então, vai se realizar a alteração da unidade de trabalho por proposta da comissão para que esse servidor consiga desempenhar as suas funções. Ou quando houver recomendação de movimentação do servidor, seja identificada a inviabilidade da tarefa na unidade atual de trabalho. Então, essas são as possibilidades a qual a comissão poderá solicitar alteração. A gente ainda está no decreto, não foi para a IN, tá? Na sua normativa. Após a análise dessa comissão, o resultado deve ser apresentado ao servidor para a ciência e isso deve ser remetido para a COGES, para a Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor, para a publicação do laudo. Todos os servidores que na data da publicação desse decreto, ou seja, agora em 2025, estiverem readaptados, deverão, não tá poderão, passar por nova avaliação médico-pericial de acordo com o cronograma definido por COGES. Então, aqui diz que todos passarão quando, como e por quê. As convocações serão oportunamente publicadas pelo Diário Oficial, é o que se entende aqui, porque não se estabelece data, tá? Então, de acordo com o cronograma a ser definido, então não tem definição ainda. Cabe à chefia do servidor encaminhar à comissão a relação de atividades envolvidas, então o diretor de escola deve encaminhar aí para a comissão as atividades que são desenvolvidas pelo servidor, manter o servidor em readaptação com atividades compatíveis ao que foi definido no laudo e providenciar a adequação dos espaços, inclusive que adequem, né, que sejam adequados para que o servidor desempenhe as suas funções. E também solicitar e receber da unidade de gestão os relatórios médicos para acompanhamento desse servidor. Prestem atenção,
Caso não haja, né, não consiga designar atividades para os servidores readaptados, a chefia deverá encaminhar para a COARP, né, para essa comissão de avaliação de atividade de readaptação funcional, que deve realizar os encaminhamentos pertinentes. A gente vai ver isso na sua normativa que foi regulamentada aqui para a secretaria, tá? Bom, cabe ao servidor em readaptação manter-se em tratamento de saúde compatível com a doença. Entende-se que aqui o próprio decreto estabelece que o servidor, neste momento de readaptação, é uma possibilidade, uma necessidade de continuar esse tratamento, que ele está fazendo. Ele tem um problema, por exemplo, de calo nas cordas vocais, ele tem um tratamento relacionado a algumas questões psíquicas e precisa fazer acompanhamento médico. Sim, precisa realizar o acompanhamento médico. E fornecer à chefia imediata os comprovantes desse tratamento, que serão juntados no processo de readaptação pela periodicidade que estabelecer o COGES e o laudo que será emitido, tá? Caso a chefia identifique dificuldade, esse relatório vai ser encaminhado para a COARP, né, para essa comissão, e COARP vai analisar o relatório da chefia e caso COARP também não consiga estabelecer as atividades laborais das quais esse servidor realizará no desempenho das suas funções nas unidades educacionais, isso será submetido à COGES, a Coordenadoria de Gestão de Saúde do servidor, tá? Caso não venha se adequar, então assim, o servidor foi lá e recebeu uma atividade a ser desempenhada. Vamos pensar na prática, uma professora que se readaptou lá por esse problema de joelho e essa professora vai ficar na coordenação pedagógica, que é uma sala que fica no térreo, que vai auxiliar a coordenadora pedagógica no acompanhamento do projeto político pedagógico, questões relacionadas à aprendizagem, vai olhar, por exemplo, o SGP, enfim, vai observar, por exemplo, o auxílio, vai auxiliar a coordenação pedagógica nas atividades de acompanhamento do projeto político pedagógico, que isso inclusive está posto lá na IN4, nós já veremos, tá? Bom, o que vai acontecer? Pode ser que essa pessoa não se adeque às atribuições definidas. Então, poderá o servidor solicitar a reavaliação, né, em segunda instância por COGES, né, por COARP e por COGES, para que ele mude. Olha, não deu certo, não tá legal essa atribuição, eu não estou conseguindo desempenhar do jeito que eu gostaria, e aí pode ter alteração dessas atribuições, tá? Caberá a COGES, que é a Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor, junto com o COGEP, que é a Coordenadoria de Gestão de Pessoal, né, da Prefeitura de São Paulo, que vai, inclusive, emitir parecer conclusivo para reavaliação de compatibilidade desse laudo, inclusive com as atividades a serem desenvolvidas. Esse parecer conclusivo vai produzir efeito a partir da publicação. Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que todas essas ações, elas são chanceladas, elas são validadas pelo Diário Oficial do município. Então, por exemplo, quando um servidor vai para a perícia médica, quando o servidor vai, por exemplo, para a produção desse laudo, ele não tem que sair de COGES e já achar que tudo aconteceu. Precisa sair publicada a decisão do médico lá no Diário Oficial do município, tá? Então isso tá claro o tempo todo, tá bom? Tanto a questão da solicitação dessa reavaliação, desse laudo, porque o texto dirá que a solicitação de reavaliação não tem efeito suspensivo das atividades atribuídas. Então eu solicitei, então tem que esperar. Não é pelo fato de eu solicitar, olha, eu pedi que eu não vou mais ficar na coordenação pedagógica fazendo aquela atividade. Não, você vai permanecer lá até ser publicado a atividade que poderá alterar para a partir da data da publicação, entende? Então, não é pelo fato da professora ter solicitado que já vai se desdobrar naquela alteração. Tem todo esse trâmite aqui que a gente espera que aconteça com a maior celeridade possível, tá? Bom, quando não mais subsistirem os fundamentos médicos que determinam a readaptação, deverá ser proposto por COGES o retorno do servidor às atribuições realizadas. Então, outra coisa importante. Marcelo, eu estava com o joelho ruim, mas agora eu posso voltar a trabalhar. Não é você, não é o professor, não é o diretor da escola que vai cessar o laudo de readaptação do professor, da professora. Precisa ser indicado por médico do COGES,
da Secretaria Municipal de Educação, então pela chefia ou pelo servidor interessado, que deve estabelecer diálogo junto com a chefia para encaminhar a indicação da documentação pertinente, aonde será agendada uma perícia médica e a partir daí será publicada a cessação do laudo de readaptação do servidor, tá? Bom, na hipótese de ser acolhido o retorno do servidor para o desempenho das suas funções, COGES providenciará sua convocação para avaliação por meio do Diário Oficial. Gente, tudo é o Diário Oficial, tá? Nada de boca. E hoje é tudo via processo SEI. Bom, no laudo médico deverá constar a insubsistência das limitações que antes foram apresentadas pelo servidor, bem como a capacidade atual, total ou parcial para o exercício do cargo. Bom, vamos pensar que essa pessoa, a gente estava na questão da pessoa. É claro que eu estou utilizando uma situação hipotética, tá, gente? Só para a gente poder contextualizar. Bom, essa pessoa foi lá e tinha essa questão do lado do joelho, ela, sei lá, fez uma cirurgia, dá tudo certo, então o joelho dela tá ótimo, maravilhoso. Ela foi lá e solicitou retorno para voltar o desempenho das suas atribuições anteriormente realizadas. Então essa pessoa retornou, tá lá desempenhando as suas funções, e aí em um determinado momento ela foi lá e pode pedir novamente, ela só pode pedir um novo período de readaptação depois de 12 meses, tá? Então atendido o pedido, ou seja, se ela voltar para a atribuição da sua função, um novo pedido vai ocorrer após 12 meses. A readaptação será mantida enquanto perdurar as condições de comprometimento de saúde do servidor e poderá ser revisitada a qualquer tempo a critério do médico, tá bom? Bom, sendo indeferida a readaptação do servidor, poderá o interessado, porque, Marcelo, eu fui lá e tive essa questão, eu sofri um acidente, eu solicitei uma readaptação funcional, tá? Eu posso solicitar? Sim, eu posso solicitar, e se COGES negar, vou interpor recurso dirigido ao coordenador de COGES, devidamente fundamentado no prazo de 30 dias. É importante pensar que, para eu estabelecer o recurso, o servidor ele deve apresentar elementos novos daquilo que foram objeto de análise no período inicial, né, no pedido inicial de readaptação, né? É interessante porque isso dá consistência para esse novo pedido. No caso de indeferimento do recurso, ele poderá peticionar nova avaliação somente após 12 meses, tá bom? Bom, o recurso será negado quando não comparecer ao exame pericial, então a perícia marcada foi publicada no Diário Oficial. Nós sabemos que nós, servidores públicos, não podemos alegar, né, ignorância, dizer, eu não vi, está publicado no Diário Oficial. Normalmente os sindicatos enviam, por exemplo, eu sou sindicalizado, meu sindicato envia para mim lá a publicação no Diário Oficial. Então, esse exame pericial tem uma data marcada, eu não posso perder. Perdeu, eu vou ter o meu recurso negado. Que não tenha apresentado ou não apresente exames complementares a outros subsídios necessários, ou seja, a pessoa foi lá e já apresentou alguns exames médicos. E nesses exames iniciais foram caracterizados por parte de COGES que não haveria readaptação, foi indeferida. Eu preciso produzir novos elementos, é importante isso para que haja subsistência. E se não interpuser recurso no prazo estabelecido. Marcelo, que prazo que é? O prazo de 30 dias, tá? Bom, nenhum recurso poderá ser renovado. Então a pessoa tem direito de recurso aí por uma vez. Aqui é o que está o decreto. A gente conversou até agora o que foi colocado no decreto. A Prefeitura Municipal de São Paulo publicou a Instrução Normativa 4, por todos os motivos que nós já falamos do considerando, e estabeleceu aqui os procedimentos para as chefias imediatas das unidades educacionais e também das diretorias regionais de educação, porque nós temos servidores lotados e readaptados em diretorias regionais, e essas pessoas tomarão os seguintes posicionamentos para estabelecer a regulamentação do decreto 64014, tá? Então, presta atenção aqui. Presta atenção, para de conversar. Olha, você fica aí conversando para o lado, não vai conseguir entender o que está dizendo aqui. Bom, as atividades a serem desenvolvidas devem ser pautadas na garantia do direito da aprendizagem aos educandos, sempre. A gente está falando aqui agora, voltamos à IN4, a gente está falando só de professor, tá? Só daquelas pessoas
que desempenham aí a docência, que desempenhavam a docência, e aí passaram por conta da necessidade de doença, por perícia médica em COGES, tem laudo de readaptação, com todas as restrições, enfim, a gente já conversou sobre isso. Então, as diretrizes é sempre para a garantia do direito à aprendizagem dos educandos, o exercício de docência nas condições adequadas, ou seja, de acordo com o laudo, e a autonomia da direção da escola, tá? A comissão, que é a COARP, vai ser direcionada, né, vai ser apontada, esses servidores, pela diretora regional de educação. Bom, quais são as atribuições de COARP? Analisar e validar as atividades que são atribuídas pelo professor de acordo com o laudo pericial, em consonância com as restrições médicas, sugerir a alteração da unidade de serviço dentro da legislação do laudo, visando o melhor desempenho. Em quais situações, Marcelo? Na hipótese de realização de tarefas inerente à especificidade da unidade de lotação, incompatibilidade das condições ambientais de acessibilidade, é o caso que a gente está falando da escada, a gente já citou esse caso, e a inviabilidade de atribuições de tarefas na unidade de lotação e exercício da pessoa, tá? Bom, a COARP também irá apresentar para a ciência do professor o resultado da análise das condições de trabalho, encaminhar para a COGES a publicação do laudo pautado no decreto que nós já conversamos, tá? E solicitar à COGES a avaliação de compatibilidade nos termos da legislação de vigente. Presta atenção aqui! Para de olhar para o lado, ó! A comissão poderá solicitar, sempre que necessário, informações complementares aos diretores de escola e professores, bem como poderá realizar visita em loco para verificar as condições da unidade. Então, por exemplo, o professor foi lá e a diretora colocou ele para ficar no segundo andar, realizando, por exemplo, atividade de organização da biblioteca, enfim, eu estou citando situações absolutamente esporádicas e são hipóteses que não são concretas, tá, gente? Bom, esse professor também vai, sei lá, vai tirar xerox, vai, por exemplo, fazer determinadas atividades, colher lá junto com os professores algumas informações relacionadas à hora-atividade, enfim. O professor vai desempenhar a função, mas no segundo andar, só tem sala naquele andar lá. Então, o que vai acontecer? A comissão, aí o professor vai dizer, não, eu não consigo subir escada. Aí a direção da escola fala, olha, então você vai lá, dá uma olhadinha na unidade. A comissão vai até lá, fazer visita em loco, de fato, olhar o laudo desse professor, olhar a condição de trabalho e a partir disso, né, pode propor, diante da impossibilidade da tarefa, fazer a alteração da unidade de exercício, ou então o servidor fala, não, eu não quero mudar de unidade de exercício, aqui é próximo da minha residência, eu já trabalho aqui há bastante tempo, existe a proposição de realidade e adequações necessárias para que se garanta os princípios colocados aqui nessa instrução normativa, tá? O COARP de cada D vai ser composto em número ímpar, porque para a necessidade de que haja aí uma discussão e, por exemplo, proposições, possa inclusive ter o voto de Minerva, que é da presidente. Então, nós temos um servidor de DIAF, da Divisão de Administração e Finanças, um interlocutor de readaptação funcional e 3 servidores da carreira do magistério da DRE, sendo preferencialmente um supervisor, tá bom? Bom, COARP será contida por meio da portaria que é publicada aí no Diário Oficial. Na Diretoria Regional de Educação de Assanã Tremembé, eu sou o supervisor, junto com a supervisora Gislaine, a gente vai compor esse grupo, né, para poder fazer essas discussões e compor o COARP. Então já está publicada essa portaria, tá? Bom, a atribuição de atividades aos professores em readaptação, é importante pensar, né, a gente não pode perder de foco, que em posse desse laudo, então tem esse laudo que já foi publicado, a pessoa já é readaptada. O diretor de escola, em conjunto com esse interlocutor de readaptação funcional, vai ter 5 dias para definir, em consonância com o que está colocado na restrição médica desse servidor, as atividades que ele passará a desempenhar a partir daquela data, tá? Essas atividades, elas serão atribuídas, e se caso o professor no ambiente vai desempenhar ou não essa função,
tudo isso deverá ser registrado em um termo chamado Registro de Atividade de Professores em Readaptação, que é parte integrante dessa ação normativa. Esse RAPRE, que é esse registro de atividade de professores em readaptação, o diretor de escola vai apresentar isso para o professor. Então o diretor vai pensar nisso, aí vai pegar lá o papel, vai chamar o professor readaptado e falar, olha, eu olhei o seu laudo, então aqui tá o que você vai desempenhar aqui na escola, tá? Esse documento precisa ser assinado por esse professor, tá? Então é importante pensar que aqui é um momento de diálogo entre o diretor da escola, que é a chefia imediata, tá? E também esse servidor. Pode ser que o que tenha colocado ali não esteja a contento daquilo que o servidor tinha como expectativa de desempenhar ali nas atividades dentro da unidade educacional. E isso pode ser objeto de análise, de discussão, primeiro entre esses servidores. Então, aqui é muito importante que você, diretor, você, diretora, esteja aberta ao diálogo, uma escuta ativa desses servidores, né, para que haja um alinhamento, para que esse documento seja assinado neste primeiro momento. Cadê o documento, Marcelo? Esse aqui, ó, tá? Então vai o nome completo do servidor, a unidade de lotação, as atividades que ele vai desenvolver, então se é função docente, apoio à equipe gestora, atividade de secretaria, então ele pode trabalhar, por exemplo, emitindo histórico escolar, realizando matrícula de alunos, tá? Inspetoria também, a depender do laudo, isso pode ser possível, tá? Marcelo, sempre vai acontecer? Aqui, gente, é muito específico para cada situação, para cada pessoa. Aí eu vou realizar, dentro desse escopo de atribuições, de atividades, o que essa pessoa realizará diariamente, tá? Então, existe adequação realizada à atividade do professor? Sim, não. Qual? E aí tem a manifestação do professor embaixo. Então, a manifestação do professor, eu estou de acordo, não estou de acordo, irei encaminhar o requerimento de avaliação de atividade. Volto a dizer, pessoas, presta atenção, aqui é um momento de diálogo. Não é que a pessoa tem que colocar a faca no dente, falar você vai fazer isso e acabou. E também, por outra parte, o servidor, a servidora, o professor, a professora, também não fala, Deus me livre, não vou fazer. Tenta, vai lá, experimenta, estabelece o diálogo naquele espaço que é importante que haja esse alinhamento para que, primeiro, esse espaço de trabalho se torne um espaço amistoso, né? Que dialogue, inclusive, com aquilo que está colocado no projeto político-pedagógico das unidades educacionais. Então não adianta nada eu colocar lá no projeto político-pedagógico que essa unidade é acolhedora, que estabelece uma relação afetiva com as crianças, se com os servidores e entre os servidores isso não acontece. Então é muito importante que haja sim o diálogo sistematizado e pode ser que nesse momento haja de maneira respeitosa, mantendo a urbanidade e respeito que está lá no artigo 179 da 8989, né? Então eu vou manter a urbanidade e respeito e vou falar, desculpa, mas eu não concordo com isso, eu quero desempenhar outra função. Aí o diretor, a diretora pode falar, bom, então propõe a atividade que você gostaria de falar, o professor coloca, o diretor fala, olha, essa não, essa já tem outra pessoa, então vamos pensar em outra possibilidade. Este é um momento de diálogo. Volto a dizer, não é para ninguém colocar a faca no dente e falar, eu mando, você obedece, eu não te obedeço, e ficar essa tensão. Isso é tudo que nós não queremos neste momento de preenchimento deste resíduo de atividade, tá? Aqui o momento é de diálogo, e que esse diálogo se dê de maneira respeitosa dentro dos termos da urbanidade e do respeito, tá? O fluxo dessa definição de atividades, mediante ciência do RAPRE, por parte do professor, ele pode concordar com a atividade e passar a exercê-la. Para os casos descritos no inciso 1, caberá à COARP a avaliação do RAPRE. Então, COARP, que é a comissão, vai validar esse documento que está lá no processo SEI. Se o professor discorda, falar, meu Deus, Jesus, não dá jeito, não dá, aí vai aquele stick puxa, fala, não dá certo, não vai dar, eu não cedo, o outro não cede, o que vai acontecer? É claro, volto a dizer, esse ponto aqui nós não deveremos chegar, tá? Isso é tudo que nós não queremos.
Volto a dizer que o diálogo é o espaço, esse é o espaço de diálogo que deve acontecer entre as equipes, de modo que esse espaço seja amistoso, acolhedor, tá bom, gente? É isso que a gente vai defender aí nas ações da regulamentação dessa IN. Bom, mas se mesmo assim o servidor discordar das atividades, ele pode, é um direito dele, solicitar a Coarp mediante o preenchimento de requerimento de avaliação de atividade. Então, ele vai estabelecer aqui, sem qualquer alteração das atividades exercidas até então, porque ele tem que aguardar a regulamentação de Coarp. Então, aquilo que foi estabelecido, ele vai continuar desenvolvendo. E aí, o que vai acontecer? Coarp vai definir a atividade cumprida pelo servidor e registrá-la no RAPRE, ou solicitar a avaliação da função para a COGES. As decisões do Coarp deverão ser encaminhadas ao diretor de escola, que deverá dar ciência ao servidor. Até que tudo isso aconteça, volto a dizer, dentro da urbanidade e respeito, né? É importante que a gente frise isso. O servidor deve desempenhar as funções antes atribuídas, tá? Bom, os professores que não assinarem o RAPRE ou não preencherem RA deverão cumprir as atividades previstas no RAPRE definido pelo diretor. Ou seja, eu preciso sim assinar, porque assim, vamos pensar que eventualmente uma pessoa muito brava, muito brava, fala assim, eu não vou assinar esse RAPRE e eu também não vou mandar o RA. Então deve cumprir as atividades que estão colocadas lá pelo diretor no RAPRE. Marcelo, qual que é o procedimento correto? O procedimento correto é que você respire fundo, leia o que está no RAPRE, aí você vai assinar o RAPRE, tá certo? Lá tem um campo dizendo que você não concorda e você vai preencher o RA para encaminhar para a Coarp, para a comissão. O professor que não concordar com a RAPRE definida por Coarp poderá solicitar a avaliação de COGES. Então, vamos lá, Marcelo, eu respirei fundo, não aceitei o que o diretor colocou, eu fui lá, não assinei, preenchi RA, o que Coarp, a comissão colocou, eu também não concordei. Então, o que vai acontecer? Vai para a COGES, para a Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor. E aí vai acontecer o pedido de avaliação da compatibilidade, que deve ser instruído e detalhado por esse manual de readaptação, que tem uma portaria específica que a gente pode tratar em outro momento, tá? Esses pedidos devem ser direcionados à gestão das pessoas das DREs, que devem encaminhar para a COGES para que isso seja apreciado por Coarp. Presta atenção! A solicitação de avaliação não tem efeito suspensivo da atividade atribuída ao Coarp. Ou seja, se eu solicitei, eu pedi, eu fiz aqui por escrito, eu tenho que aguardar o resultado. Até então, o que vale é o que está posto no papel, tá? Ah, Marcelo, eu não concordo. A gente entende que a chefia tenha em mãos do laudo e observado todas as especificidades de cada espaço, de cada sujeito, né, de cada professor, de cada professora, atribua o desempenho dessas atividades. Esse é o RA, tá? É um outro formulário que também a gente pode disponibilizar isso para as unidades, mas isso foi publicado na IN, tá bom? Então a Coarp vai mandar os formulários para que vocês possam ter acesso e também disponibilizar isso para os servidores, tá? Então ele vai solicitar a avaliação do que está colocado no RAPRE e aí ele vai colocar o grupo de atividades que ele se sente apto. Então vamos pensar que o diretor colocou para fazer o apoio à equipe gestora, mas eu não quero ficar lá com a equipe gestora. Eu vou trabalhar lá com as funções docentes, tá? Então eu trabalho lá não tem problema nenhum. Bom, a descrição dessas atividades que me sinto apto a exercer, ele vai colocar o que ele pode fazer dentro do apoio à função docente. E a justificativa do requerimento. Declaro ter ciência de que deveria aguardar, né, a RAPRE, o servidor vai assinar o nome completo, né, o cargo, a habilitação, o RF, unidade de exercício, e a chefia vai encaminhar isso para a Coarp para poder fazer a análise desse documento, tá? O diretor de escola deve definir, considerando o decreto 54453, meu Deus, Marcelo, quanta lei que eu não aguento! O decreto 54453, publicado em 2013, vai falar das atribuições do cargo de professor, ATE, diretor de escola, coordenador pedagógico, tá? É a atribuição de cargo dos servidores da carreira do Magistério Público Municipal. É esse decreto. Então, o diretor, olhando as atribuições do cargo, vai estabelecer aquilo que, em conformidade com o decreto e dialogando com o que está colocado lá no laudo de readaptação desse servidor,
o que ele deverá fazer? A restrição contida no laudo do professor em exercício na atividade, a condição da unidade educacional, a possibilidade, inclusive, da adequação da AD para adaptações de infraestrutura física em uma sala de aula, por exemplo, inclusive com tecnologias assistivas. Então, por exemplo, eu tenho ali um determinado professor que tem determinada deficiência que precisa de tecnologia assistiva, né? Então eu tenho, por exemplo, um professor que, Deus me livre, o professor foi lá e sofreu um determinado acidente e ele tem deficiência visual. Então, esse professor precisa lá de tecnologias assistivas. Enfim, a direção da unidade vai realizar as adequações de infraestrutura física para que isso aconteça de maneira contento, de acordo com o laudo do servidor, tá? A valorização e diálogo com o professor, que era o que eu estava dizendo, é muito importante esse ponto, tá? A promoção da integração do professor com a equipe de trabalho, então é importante que esse professor readaptado consiga, inclusive, estabelecer os fluxos de rotina, que tenha um relacionamento de acolhimento, né? De afetuoso, junto com a equipe de docente, de gestores e demais servidores da unidade, e a viabilização desse trabalho, inclusive a indicação de tratamentos da própria saúde. Bom, previamente o preenchimento do RAP, o diretor deve tomar ciência da restrição do servidor. Então, agora é para o diretor, a diretora de escola. Antes de preencher o RAP, eu tenho que pensar nesse laudo, então eu tenho que acessar esse laudo, ler com cautela, dialogar a respeito das possibilidades de atuação com o servidor, informar sobre a trajetória profissional e formação desse professor, então no que ele pode atribuir, colaborar, né, para que eu possa atribuir essas funções, e verificar a habilidade e competência do professor, tá? Para viabilizar essas ações, o diretor deverá diligenciar no sentido de adequar e reorganizar os espaços, promover a integração do professor à equipe dentro das rotinas, inclusive as adequações necessárias, solicitando até padrê a adequação de espaços quando necessita de intervenções estruturais. As unidades educacionais que carecem de adequação por início dessas atividades, dá-se somente a realização de todas as intervenções. Então vamos pensar que é um professor cadeirante, que precisa de uma rampa, precisa de outros. Então as atividades só vão se dar início depois dessas intervenções colocadas, tá? Bom, e aí o texto vai dizer que cada novo laudo ensejará uma nova elaboração de RAP. Então pode ser que o professor foi lá, ele ficou readaptado durante um ano, e aí esse laudo, que era um laudo temporário, foi renovado por mais um ano lá por COGES. Então, se tem a produção de um novo laudo, irá também esse servidor solicitar a produção, junto com o diretor da unidade, uma nova RAP. Caso a chefia da unidade identifique dificuldade dos professores, né, desempenharem as atividades, deverá encaminhar relatório detalhado à COARP para poder fazer a análise. COARP, por sua vez, vai analisar esse relatório e, caso não seja possível a atribuição de novas ações, né, a definição de atribuições à unidade, vai solicitar à COGES uma nova avaliação em função dos termos da legislação vigente. No caso da professora que não se adeque ao desenvolvimento das atividades que estão lá no RAP, né, nesse relatório das atividades a serem desenvolvidas, ele pode solicitar a reavaliação do COAP, como a gente já falou, em segunda instância, preenchendo aquela RA, não pode, eu tenho que tomar ciência da RAP e também encaminhar a RA e aguardar a publicação, tá? A decisão, melhor dizendo. A gestão vai emitir um parecer conclusivo dessa reavaliação em compatibilidade com o laudo médico e de acordo com as atribuições a serem desenvolvidas pelo professor, tá? Esse parecer conclusivo ele vai sofrer efeito somente a partir da publicação no Diário Oficial, e a solicitação de reavaliação não tem efeito suspensivo, né, para que a pessoa deixe de fazer o que ela estava fazendo e comece a fazer o que ela já pediu. Ela precisa aguardar a deliberação. Das competências, então compete ao diretor de escola. Então, a equipe gestora, junto com o supervisor escolar, vai acompanhar a atuação dos professores em laudo de readaptação, zelando sempre pelo direito da aprendizagem, orientando sempre por questões pertinentes à legislação em vigor, e inclusive estabelecendo diretrizes pedagógicas sempre pautadas no currículo da cidade e na política educacional que é preconizada pela Secretaria Municipal de Educação, tá? O diretor tem que fazer o registro dessas atividades a partir do que está colocado no anexo 2 da STN, que nós já falamos que é a RAP, manter o professor em atividade compatível com essa atribuição, inclusive acompanhando os atestados e declarações que esse servidor apresente. Isso deve ser encaminhado, né, para a coordenadoria
de gestão de pessoas lá da sua secretaria, né? Então em cada DRE, que vai fazer os encaminhamentos pertinentes e também proporcionar sempre que possível condições para que o professor estabeleça aí a consecução de suas atribuições, tá? E aí nós temos os núcleos de pessoas das diretorias regionais de educação. Então é importante que esses núcleos possam orientar os professores, diretores, coordenadores, supervisores para esses procedimentos de compatibilidade de laudo de readaptação, apoiar os diretores através dessa interlocução com esses professores readaptados, fazer análise desse laudo em conformidade do que está na legislação INEST-N 4, providenciar, inclusive, relação atualizada de professores em readaptação e disponibilizar para os diretores de escola, junto com o respectivo laudo, e também articular esforços junto com o COGEP, da Secretaria Municipal de Educação, para estabelecer a diminuição de dúvidas, né, que possam surgir a partir dessa readaptação e também apoio ao COARP. COGEP vai coordenar e monitorar todas essas ações, inclusive deliberações para o COARP, orientando também, né, a partir da Secretaria Municipal de Educação, o COGEP vai orientar a formação desses integrantes nas DREs e COARP, então haverá formação para que isso aconteça de maneira profícua, né, que isso ocorra de forma fluida e que essa IN consiga se estabelecer aquilo que foi proposto e elaborar os relatórios gerenciais relativos aos professores readaptados. Tudo bem, pessoas? Tudo bem até aqui? Vamos lá. É importante retomar 2 pontos para que não reste dúvida. Quando o professor, a professora, apresenta o laudo do seu médico solicitando para que seja encaminhado a COGES, eu encaminho para quem, Marcelo? É o diretor, a diretora da sua unidade, sua chefia imediata, que vai encaminhar via processo SEI para que seja objeto de análise para a COGES e o servidor, a servidora seja convocado para a perícia médica. Na medida em que você envia e é convocado para a perícia, inclusive tudo isso apontado lá no Diário Oficial do município, eu vou, depois de ser submetido à perícia médica com os médicos de COGES, eu preciso aguardar a publicação. O simples fato da publicação do nome no Diário Oficial não se dá a caracterização da readaptação. Eu preciso me atentar se foi deferida a minha solicitação ou se foi indeferida. Só estou destacando para não restar dúvida. Outro aspecto importante é que, sim, eu na condição de já professor, professora readaptado, que lá na unidade, a diretora da minha unidade, que é a chefia, o diretor, preencheu a RAPRE. No preenchimento da RAPRE, eu não concordo com a atribuição do exercício das funções que a diretora me atribuiu e eu vou contestar essas funções porque eu não quero realizar aquelas funções. A contestação precisa se fundamentar naquilo que está posto no laudo médico de readaptação que foi emitido por COGES, tá? Então esse é um ponto muito importante que a gente não pode perder de vista, tá bom? A contestação, ela é devida desde que essa contestação esteja fundamentada no seu laudo, tá bom? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A depender do laudo de readaptação, apresenta restrição com interação com o público infanto-juvenil, por exemplo. Então, nesse caso, as funções docentes estão prejudicadas. Então, eu não posso assinalar a função docente. Eu posso desempenhar a função de equipe de apoio, equipe gestora, atividade da Secretaria de Escola, inspetoria, tá certo? Então, é importante que o meu questionamento, para eu enviar esse questionamento, eu preciso fundamentar no meu laudo. Bom, e agora nós vamos falar de um ponto importante que são as disposições transitórias, tá? Então, quando for realizar o preenchimento lá da RAPRE, é muito importante estar atento, estar atenta a professor ou professor readaptado daquilo que vai assinalar, inclusive em conjunto com a sua chefia. Por quê? Marcelo, quando apresento o laudo do médico diz que eu não posso dar aula, e isso muda relativamente, de certo modo, as concepções que você tem sobre o processo de readaptação. Porque, em tese, o que se entende aqui nessas disposições transitórias, que o laudo ele pode apresentar alguma limitação para esse servidor no desempenho das suas funções,
mas não diz que ele não pode dar aula, até porque na própria RAPRE vai apresentar o que a gente chama de funções docentes. Então, se eu coloco função docente, esse professor, Marcelo, como eu posso colocar a função docente? Porque para eu participar da eleição de POSL, de POED, de PAP e de PAE, eu preciso ter voltado aí as funções docentes. Vou dar um exemplo, que a gente estava falando do joelho, né? Então, o professor não pode subir escada. Então, vamos pensar que esse professor, ele vai ter um laudo de restrição para uma unidade que ele não possa subir escada. Entretanto, se ele está numa escola toda térrea, ou se existem algumas classes no térreo que podem se adequar, por exemplo, para a sala desse professor se tornar sala ambiente. Vou dar um exemplo de unidade que eu conheço no planeta Terra. Então, essa sala de artes, ela fica no térreo. Então, as crianças e os adolescentes desse professor de artes descem até o térreo para ter aula com este professor. E esse professor não precisa se deslocar para poder subir essa escada, né, para poder, inclusive, prejudicar ou comprometer a sua saúde. Então, ele vai assinalar funções docentes, ele vai nessa sala e as crianças vêm para ter aula com ele. E eu estou dando uma situação. Outra situação, o professor, a professora, por exemplo, tem problemas lá no ombro, uma questão ortopédica lá no ombro. Então esse professor não pode escrever na lousa, tá? Estou dando um exemplo esporádico, tá? Só para nós pensarmos, Marcelo, mas isso não acontece se você não tem problema no ombro. Sim, concordo. E não quero atingir ninguém de forma alguma. Eu só quero tentar exemplificar para nós entendermos na prática o que se coloca essas disposições transitórias. Então, porque você pode colocar junto lá com o seu diretor, a sua diretora, ou seja, agora direcionada a palavra aos diretores e às diretoras, você pode assinalar com o seu professor, a sua professora, que ele retornará às funções docentes. Mas é importante pensar aqui, se eu assinalar a função docente, o professor que assumir a regência de agrupamento classe-aula ou permanecer em vaga de módulo sem regência, ficará sujeito às normas específicas que tratam a atribuição de classe-aula. Então, para que o professor concorra para esse cargo de professor orientador de sala de leitura, de professor orientador de educação digital, professor de apoio à aprendizagem e professor de atendimento educacional especializado, precisa se assinar na RAPRE esse item, função docente. Aí esse professor pode concorrer para desempenhar essas funções. Porque pode acontecer o seguinte também, né? É claro que o objetivo sempre quando a gente concorre de uma eleição é que a gente saia vitorioso, mas invariavelmente vamos pensar que tenha 3 professores lá para poder concorrer a uma vaga de POSL. E aí esse professor acaba não ganhando, o professor readaptado infelizmente acaba não ganhando. Mas ele colocou lá nas funções docentes. Ele vai assumir a regência do agrupamento dele ou permanecer na vaga de módulo, e na vaga de módulo a gente tem uma legislação específica que não é objeto do diálogo aqui agora, tá? Bom, é isso. Então, Marcelo, mas essa pessoa que volta para a sala de aula, esse professor de artes que você citou, eu estava falando do ombro. Então, o professor não pode escrever na lousa, mas ele pode adequar toda a sua aula, por exemplo, para fazer uso das mídias, né, das mídias digitais. Hoje, em grande parte das unidades, eu ia dizer algumas porque no SEI não tem, mas nas EMEIs e nas EMFs tem projetor multimídia, computador na sala, então o professor pode utilizar só as mídias para poder dar aula. Marcelo, esse professor deixa de ser readaptado? Não. Esse professor continua sendo readaptado porque existe um laudo a qual especifica limitações do desempenho das suas funções. Marcelo, e esse professor, mesmo voltando para a sala de aula, ele continua sendo readaptado? Pela perspectiva do decreto e dessa instituição normativa, sim, essa pessoa continua sendo caracterizada e tipificada como um professor readaptado que apresenta limitações nessas ações. Porque aqui está dizendo assim, o professor que reunir condições para atuar como docente poderá se inscrever, inclusive, né, para participar no processo de exercício de funções como essas aqui colocadas. Então, já na RAPRE, no preenchimento da RAPRE, se ela for validada
pela comissão, né, validada pela comissão, assim serão os procedimentos que serão adotados. Tudo bem? Bom, volto a dizer, esse professor continua sendo professor readaptado, mas no laudo dele não está dizendo que ele não pode dar aula. Por exemplo, eu vi um laudo hoje, um laudo ortopédico, que a pessoa apresenta a limitação de pegar peso acima de 5 quilos, de agachar, de fazer esforços na coluna, entende? Ah, Marcelo, então na classe docente ele vai fazer isso. Bom, então ele não poderá. Isso deve ser objeto de análise lá com a chefia, e conjuntamente com o professor, em diálogo com o professor, tá certo? Por exemplo, um professor de educação física que faz o uso de uma órtese, né? Que é, por exemplo, uma bengala. Esse professor pode voltar lá na quadra para poder trabalhar com as crianças? Pelo que a gente entende do que está posto aqui, não, porque compromete. O professor que trabalha na quadra com as crianças, né, a depender do comprometimento da parte do corpo e do que consta lá no laudo, em tese não, mas, muito embora, isso pode ser sim objeto de análise, junto com o diretor, junto com o professor em questão, que eu estou exemplificando aqui, tá? E a partir daí vai estabelecer as funções. Se tiver em desacordo, a comissão vai estabelecer aí um parecer desfavorável e vai encaminhar para a COGES, que vai fazer a análise do que está sendo colocado, entende? E é importante pensarmos que a caracterização dessas ações, né, elas são todas chanceladas pelo Diário Oficial do município. Agora vamos para o que consta dentro da própria IN. Aqui eu estou voltando na RAPRE para a gente ver. Então, por exemplo, a RAPRE vai apresentar aqui, ó, se nós observarmos, a RAPRE vai apresentar aqui apoio à equipe gestora, né, a atividade de secretaria escolar, inspetoria e funções docentes. Que aí você vai falar assim para mim, Marcelo, eu assinalei apoio à equipe gestora, eu vou poder concorrer com o POE-POSL, eu posso votar? Não, não pode. Marcelo, eu assinalei atividade de secretaria, né, junto lá com a diretora, e concordei, assinei junto com ela. Eu posso voltar para a sala de aula? Não, não pode. Para que surta efeito no retorno da sala de aula, vamos lá para o anexo que vai apresentar, ó. Atividade docente. Sim, esta pessoa é readaptada, né? E a regência de agrupamento e classe aula, conforme estabelecido no decreto 54453, que são as atribuições do cargo de professor. Exercício de função docente. POSL, POED, PAP e PAE. Então, se eu assinalo aqui função docente, sim, eu posso desempenhar as funções docentes, as especificações podem passar por processo de acessibilidade dentro do espaço da escola para que eu consiga desempenhar as minhas funções, tá certo? Inclusive com adequações que podem ser realizadas. Bom, aqui falando de apoio à equipe gestora, é importante pensar que o professor, a professora pode pensar em avaliação do PPP junto com a unidade, inclusive visando a melhoria da qualidade de ensino, é claro que sempre em consonância com as diretrizes preconizadas pela Secretaria Municipal de Educação. Entendendo também a análise do IDEB, o Índice de Desenvolvimento Educacional da educação básica, né, do desenvolvimento da educação básica, entendendo também outros instrumentos avaliativos, Prova São Paulo e outras avaliações, por exemplo, de sondagem com as crianças do ciclo de alfabetização e metas indicadas aí pela escola dentro do plano de ensino. Outro aspecto importante é também articular com práticas pedagógicas compatíveis ao espaço de ensino, em atividades inclusive de formação continuada, o aperfeiçoamento por meio de cursos e sempre visando o que a gente chama de atualização profissional. É importante pensar que esses programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação também são objetivo de metas, né? São objeto de análise para cumprimento de metas e que isso também pode ser motivo do professor, da professora readaptada atuar. Também a participação nas tomadas de decisão, como por exemplo o conselho
conselho de classe, a APM, né? Bom, aí a gente também vai pensar na implementação de normas de convívio, como por exemplo, a comissão de mediação de conflitos também pode ser um espaço de atuação desse professor readaptado, a avaliação do próprio PPP, entendendo aí também o zelo pela aprendizagem, a frequência dos alunos. Então a gente tem, por exemplo, hoje movimentos de busca ativa, que também podem ser ações desempenhadas aí pelos professores readaptados. E também atividades de secretaria, que são aquelas, né, colocadas lá pelos secretários de escola, secretárias, que vão realizar orientações, como, por exemplo, realização de histórico, transferência, matrícula e outras especificações que couberem. Tá bom, pessoas? Espero ter esclarecido. Eu não sei se eu já falei em algum momento do vídeo, mas a gente vai falando igual um maluco aqui, né? Bom, meu nome é Marcelo, sou supervisor escolar. De formação, eu tenho doutorado em Educação e Saúde pela Universidade Federal de São Paulo e estamos à disposição para o diálogo, né, para sempre otimizar essas ações e que a implementação dessa instrução normativa se dê de maneira tranquila, né, na medida em que ela for sendo implementada, ou melhor, ela já é válida a partir da publicação, mas agora a gente vai estabelecendo os fluxos, né, junto com as chefias das unidades, para que isso possa ir se consolidando e o atendimento às especificações nela colocada. Tá bom, pessoas? Grande abraço e até a próxima!